Que tal um processo de implementação que seja muito bem pautado e testado e retestado? É isso que vamos falar nesse vídeo. Oi, eu sou o David e eu vou explicar agora o método que eu acredito ser o mais eficiente para um processo de implementação BIM. Nós vamos fazer uma visão geral, né, do processo, está aqui na tela, tá certo? Uma sequência de ações e nos vídeos, aí outras dezenas de vídeos detalhando cada uma dessas etapas, tudo bem? Então que fique claro, este vídeo ele não explica em detalhes cada uma das fases, é uma visão geral, é tipo assim, estou apresentando os capítulos, tá certo? E nos vídeos, das dezenas de vídeos na sequência, nós vamos detalhar cada um desses capítulos de um processo de implementação BIM. Tá legal? Nós entendemos que era necessário falar de diversos outros métodos para que houvesse a discussão, para que houvesse a reflexão, tá bom? Os métodos anteriores, dependendo da situação, ele pode funcionar muito bem. Todos eles que foram apresentados, menos o que não fez diagnóstico, é mais complexo. Não, acho que até esse mesmo, quando a empresa é uma empresa que produz poucos projetos durante o ano, talvez até mesmo a ausência de um diagnóstico possa funcionar. Não aconselho, não aconselho, cada empresa é uma empresa, cada empresa tem um processo, tem uns objetivos, existem as empresas de varejo, existem as empresas de prédios residenciais, de prédios comerciais, de lojas, de shoppings, de indústrias, e do outro lado existem toda uma variedade de projetistas e soluções de engenharia e soluções de arquitetura que, ao misturar esses diversos elementos, podem gerar resultados não esperados. Então, o diagnóstico é fundamental. Tá bom? Bom, agora eu vou falar do método que eu creio, devido a toda, 15, 16 anos de experiência fazendo esse trabalho, né, considerando só a minha fase São Paulo, e eu acredito que esse seja as melhores etapas, a melhor sequência de eventos para uma implementação BIM de sucesso. Beleza? Bom, vamos lá. A primeira ação, né, primeira coisa que precisa ser feito, né, é o convencimento. Tá? Nunca parta, se você é um diretor, se você é um escritório de arquitetura, se você é um coordenador de projeto, nunca chegue com uma imposição de uma nova tecnologia ou de um novo processo sem que você tenha feito todo um trabalho de convencimento das equipes que vão atuar nesses novos processos. Me fiz entender? Então, é necessário que você tenha a consciência de que as pessoas não são robôs, que as pessoas têm as suas peculiaridades, o seu método de ser feito a determinadas ações dentro da sua empresa, mesmo você sendo, talvez, um chefe, um dono da empresa. Tá bom? Então, essa fase de convencimento, ele é uma fase muito importante de um processo de implementação BIM. Bom, nesse processo de convencimento, você tem normalmente eu aconselho ser feita uma palestra, e eu vou, no próximo vídeo, vou explicar o que seria essa palestra, né? O conteúdo dela, o conteúdo programático, vamos dizer assim, dessa palestra, mas é feita uma palestra e essa palestra deve ser para a diretoria. Não é esse momento de convencimento aqui, é da sua equipe também, mas pode acontecer, e eu de certa forma até aconselho acontecer primeiro para a cúpula, os decisores, os proprietários, a diretoria como um todo, tá certo? Então, se você é de um escritório de projeto, você é líder, né? Ou seu nome, dá o nome ao escritório, seja ele de engenharia ou seja ele de arquitetura, e há os sócios. Essa primeira fase aqui de convencimento deve estar ali naquele miolo de pessoas que decidem. David, o que você quer dizer? Fale de outras palavras, né? Eu estou medindo as palavras porque é um assunto meio delicado. Olha, a equipe de produção não necessariamente precisa participar desse primeiro momento.
É isso aí, tá bom? Existem pontos que envolvem dinheiro, existem pontos que envolvem a reestruturação de equipes de projeto, equipes de coordenação, equipes de orçamento, tá bom? E não posso deixar de dizer ou esconder o fato de que, em muitos casos, o BIM vai reduzir a quantidade de profissionais dentro da empresa. A tecnologia, qualquer tecnologia, na verdade, qualquer tipologia, não qualquer, mas a grande maioria das tipologias de tecnologia vem para acelerar os processos e dar mais qualidade ao processo. Se você tem um processo que usa, por exemplo, no campo do orçamento, planilhas Excel e dedinho é 1, 2, 3, 4, 5, e essa porta não é igual a essa, então é 1, 2, 3, 4, essa aqui é 1, esse aqui é 2, aí volta para o 5, esse é dedinho. Quando você usa planilhas Excel e vai contar no dedo. Você precisa de um número de profissionais muito grande. Quando a tecnologia entra, quando o projeto te entrega 90% dos quantitativos, talvez não seja necessário tantos profissionais assim. A mesma coisa para a fase de projetos. Nós temos tecnologia disponíveis já, que, por exemplo, pega um projeto em fase de layout, um layout aprovado, e transforma em vistas de projeto executivo, cotando essas vistas e montando as pranchas. Então isso já é uma realidade. Então será que realmente o meu escritório, que eu tenho 20 projetistas, eu preciso mesmo dos 20 projetistas? Então é um assunto delicado que precisa ser explorado. David, mas a revolução da tecnologia é isso mesmo, e os profissionais vão entender, e eles vão querer essa nova tecnologia, nem sempre eles vão querer perder o emprego. Será que alguém gostaria de perder o emprego? Por isso é um assunto delicado. Gente, não se enganem, a tecnologia ele vem para acelerar os processos, tá bom? A tecnologia, e eu nem estou falando de não, estou falando de plugins, de programação. O próprio Revit em si, ele sozinho, né, ou um ArchiCAD sozinho, já ajuda a acelerar os processos, ele sem nada, até com pouca qualificação. Ele acelera o processo de forma significativa. Você está ali desenhando em planta baixa, faz um corte. Você traça e já tem um corte. Isso pode caracterizar que o tempo será o mesmo. Não é o mesmo. Não é o mesmo. É menor. Depois da equipe qualificada, o tempo de produção de projeto é menor. Tá certo? Então, esse momento aqui de convencimento, normalmente é ideal que participe a diretorias, coordenadores, porque... E aí vamos tratar de dinheiro, é um assunto delicado, serviço, forma de pagamento. Então, tem uma série de momentos difíceis nessa fase aqui, tá bom? Agora que eu percebi que eu me detive muito nesse momento aqui, sendo que eu vou repetir tudo isso num vídeo mais à frente, tá? Mas só para caracterizar que o porquê que aqui está a diretoria e não... aqui está a diretoria e não toda a equipe de projetos. Isso é se a implementação for decidida, for aprovada. Beleza? Bom, a segunda fase, né, na verdade, todo esse processo aqui, essa palestra de convencimento, essas reuniões, essas conversas, é para definir essa fase que é mega importante, uma das mais essenciais, que é a fase de diagnóstico, tá bom? Como consultor, a gente faz uma análise da empresa, análise dos processos, análise dos profissionais, né, uma conversa com esses profissionais, conversa com todos os setores, conversa com os parceiros projetistas externos, quando for externo, tá bom? Então, essa fase de diagnóstico é fundamental. Então, seria a fase 2. Essa fase de convencimento aqui anterior é uma fase que apresenta uma proposta. Normalmente, ela não tem um custo elevado. No meu caso, nem tem custo nenhum. Tá legal? O diagnóstico, sim. Então, é necessário que seja aprovada uma verba para essa fase de diagnóstico. O diagnóstico, sim, leva alguns meses ou semanas, e ele é um serviço que deve ser remunerado.
Depois do diagnóstico, segue uma fase, aqui sim é com todo mundo, tá? Aqui segue essa fase de motivação, a apresentação de processos e a apresentação do diagnóstico, ele acontece também por meio de uma palestra, todos devem estar envolvidos. Aqui, quando eu digo todos, gente, é todos mesmo, pessoal de obras, encarregados, né, engenheiros de obra, parceiros, projetistas externos. Então, aqui é uma outra palestra, né? Uma palestra que vai apresentar o que é o BIM, quais foram as decisões tomadas, porque o diagnóstico já foi feito. O diagnóstico já foi apresentado à diretoria, já foi feito um ajuste dos serviços que serão contratados, que tipo de BIM vai ser implementado. Então, aqui entra a apresentação desses resultados, tá? Essa fase aqui eu coloquei para eu não esquecer de dizer, tá? Essa fase de motivar a equipe, ela não para nunca. Apresentando os resultados, apresentando possibilidades, mostrando facilidades que o projetista, o crescimento enquanto profissional, independente da empresa, mas o profissional ele cresce com a adoção de novas tecnologias, de novos métodos e de novos processos, tá bom? Então, por isso que essa fase motivacional, ela não para nunca, tá? Bem, aqui dentro dessa palestra eu quis destacar, né, que é a apresentação do diagnóstico, certo? O que vem primeiro? Pode ser que a apresentação do diagnóstico venha primeiro e depois a palestra geral. Existem ali etapas que podem vir um antes e um depois nesses dois casos aqui. A apresentação do diagnóstico, ele deve ser somente para a diretoria. Não, então isso aqui está errado. Peraí, deixa eu ajustar aqui. E olha que fui eu que escrevi o roteiro, tá? Foi Joe que escreveu o roteiro. Não podia ser diferente. Então, vem cá, deixa eu fazer um ajuste aqui. Quem sabe faz ao vivo, né? Então, aqui. Pronto. Bem, a apresentação da diretoria, a apresentação do diagnóstico, somente para a diretoria. Tem um relatório, que faz parte do diagnóstico, o planejamento e cronograma, a planilha financeira e a proposta da consultoria. Eu faço o diagnóstico e, claro, também faço a implementação, então é nesse momento que eu apresento ali. Bom, aí vem a fase motivacional com todo mundo. Depois disso, entra uma fase de CDE, de ambiente comum de dados. Eu não abro mão de um ambiente comum de dados. Por quê? Transacionar projetos por e-mail, fraco. Ah, mas existem outras plataformas que não necessariamente são um CDE. Existem outras plataformas que não necessariamente são um CDE. No entanto, o CDE é outra pegada. É muito mais moderno e muito mais evoluído. Então, eu não abro mão dele. Beleza? Bom, aí, paralelo à implementação do CDE, entram aqui... tem uma coisa aqui que é bom explicar. Nessa palestra aqui com todos, tá? É liberado o EAD, tá bom? Eu utilizo de EAD para antecipar alguns treinamentos. Então, eu libero para todos os envolvidos um volume de treinamentos, né, pequeno, que é basicamente a teoria sobre o que é o BIM. Tem uns vídeos que eu gravei a respeito disso na minha plataforma. Pois bem, então aqui é liberado os treinamentos, então os profissionais eles já começam os treinamentos em ensino à distância, na plataforma de ensino à distância, tá bom? Bom, aqui então eu tenho uma nova fase, que é a fase da infraestrutura BIM, que basicamente é os templates, a biblioteca, se houver plugins, a customização dos plugins e projetos modelos, tá bom? E o BIM Mandate, claro, o BIM Mandate é fundamental. Depois dessa infraestrutura aqui feita, revisada, volta, vai, imprime, risca, começam os treinamentos efetivos. David, não começou o treinamento no EAD? EAD é uma coisa, treinamento presencial é outra, completamente diferente. Tá certo? David, a gente só quer EAD, não queremos presencial. Desculpa, meu amigo Charlie Brown, mas nos meus processos de implementação BIM, eu não considero o EAD como treinamento. Tá bom? O EAD, embora eu mesmo tenha gravado 90% dos cursos lá no EAD, não, amigo. Tá certo? Não tem como substituir. O presencial é fundamental. Bem, aí começam os projetos piloto, que são projetos valendo. Lembre-se, nesse momento,
a infra toda já foi feita, o CDE está funcionando, os profissionais já sabem manipular os projetos, já sabem até projetar, se for uma empresa de projetos, e aí começa o projeto piloto, que nada mais é que projetos valendo. De novo, haverá um vídeo detalhando isso. Começa o trabalho de mentoria, né, e suporte, para que os profissionais possam se sentir mais seguros, porque a minha equipe vai acompanhar os processos. Ou, em alguns casos, né, o próprio consultor vai dar mentoria e suporte técnico e processual de etapas e técnico uso das ferramentas em si. Nunca esqueça, nunca é uma coisa, nunca é só processo. Tem processo, ferramentas e as pessoas envolvidas ali. Tá bom? Aí, dependendo do método de implementação, segue para a fase de orçamento e planejamento também, aí uma fase mais delicada. No entanto, esse aqui é o que nós chamamos, né, aqui na empresa de... é difícil enquadrar aqui, tá bom? Deixa eu ver se ampliar um pouquinho, ampliou muito. É o processo de implementação BIM, a sequência de implementação BIM, que depois de, sei lá, mais de 50 implementações, eu caracterizo que seja mais eficiente, que pode trazer um resultado melhor. Tá bom? Todos os vídeos para frente agora, tem uns vídeos que eu vou falar sobre os principais erros, das perguntas mais comuns. Falando em pergunta, não esqueça que você pode fazer os seus questionamentos, as suas perguntas, os seus comentários, tá legal? Profissionais, né? Comentários podem e de certa forma, se você tem habilidade ou tem experiência, pode discordar de mim, tá certo? Utilizar aqui no próprio YouTube os comentários para que a gente tenha essa troca. Tudo bem? E a gente vai responder no momento certo, no momento oportuno, nós vamos responder todas elas. Às vezes a gente vai responder direto no vídeo, né? Que você fez o comentário. Às vezes nós vamos fazer uma live, né? Um ao vivo para responder essas perguntas. Ou não necessariamente um ao vivo, mas um vídeo adicional respondendo as perguntas de vocês. Tá legal? Bom, esse é a sequência que eu aconselho, a sequência mais natural, mais correta para aumentar as suas chances de ter um processo de implementação BIM de sucesso. Tá legal? Existem, de novo, muitas variáveis. Isso não é fixo. E essas variáveis, elas acontecem em praticamente todas as empresas por onde eu passei. Então, David, em nenhum caso seguiu essa sequência certinho? Não, amigo. Alguns foram até determinado ponto, depois tivemos que fazer uma alteração e houveram adaptações. Mas, num contexto geral, esse seria um processo de implementação que funciona. Tá bom? Nós vamos passar agora nos próximos vídeos a detalhar melhor. Tá certo? Aqui eu vou encerrar esse módulo dentro de um outro módulo, que é o módulo de processos de implementação, ou métodos de implementação do conceito BIM. Certo? Segue a gente, siga o canal, considere seguir as nossas redes sociais também, e a seção de comentários é totalmente para vocês. Vamos conversar. Eu sou o David, e é isso aí.